Fala, Youngers, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, uma boa noite a todos. E nesta sexta-feira, dia 13 do mês de junho de 2025, estamos em mais um Young Racers Podcast. E bom, estamos hoje com os melhores jornalistas desse Brasil. O cara mais bonito de Pedreira, o meu irmãozinho, Murilo Godoy. Murilo, boa noite. Boa noite, Fabrício. Boa noite a todos vocês, Youngers do meu Brasil, né? E do nosso Brasil também, né? Como diz o Matheus. Mas, enfim, quero desejar boa noite também para propriamente o Matheus, que finalmente estou ao lado dele, apresentando também um programa aqui junto com vocês, né? Porque, nossa, quanto tempo a gente não apresentava, né? Mais junto, né, Matheus? Fala aí. Boa noite. Murilo, boa noite, Fabrício, Murilo, Youngers do Brasil. Tempão, hein, Murilo? Tempão que a gente não faz um programa juntos, né? E é uma honra, uma satisfação imensa, né? Na semana especial, GP do Canadá, 24 horas de Le Mans. E olha, vou contar uma coisa aqui para você, cara. Algo tá me dizendo que pode dar uma vitória brasileira na classe geral nas 24 horas de Le Mans. Algo tá me dizendo, com alguma formiguinha tá me dizendo, cara, que esse ano vamos sair da seca das 24 horas de Le Mans na classe geral. Algo tá me dizendo. Muito bacana. Bom, eu quero deixar o meu muitíssimo boa noite a todos vocês. E olha, você que está assistindo o nosso programa e não é inscrito no Young Racers, por favor, viu? Já deixa o seu like, comenta, deixa a sua opinião aqui nos comentários e você aproveita e participa junto conosco aqui no nosso Young Racers Podcast. Bom, a primeira pergunta que eu tenho a fazer a vocês é quais foram os principais destaques dos treinos livres no GP do Canadá. Inclusive, a gente vai falar do GP do Canadá e das 24 horas de Le Mans. Murilo, começo com você. Exatamente, né, meus amigos? Bom, tivemos então aí o GP do Canadá, né, os treinos livres do GP do Canadá em Montreal, no circuito aí. E bom, a gente também, só um destaque, né, um adendo fazendo no TL1 aí que a gente teve, que foi propriamente o Leclerc, né, que a gente viu que ele acabou batendo no TL1 e propriamente não participou também do TL2 por causa da batida, mas, né, infelizmente, né, perdeu o carro ali e acabou batendo, né, na parte ali de dentro do muro. Eu esqueci agora qual que é o nome daquela curva, mas ele acabou batendo, não participou do TL2, né, bateu no TL1. E bom, vou falar aqui os resultados só para a gente poder comentar também. Então no TL1 a gente teve o Verstappen, o Albon e o Sainz, o top 3, então os Williams também surpreendendo novamente nos treinos livres, né? Depois a gente teve Russell, Hamilton, Hadjar, Norris, Lawson, Gasly e Leclerc fechando o top 10, depois Tsunoda, Alonso, Antonelli, Piastri apenas na 14ª posição, Stroll, nosso Bortoleto terminou, fez, né, o 16º tempo no TL1, Berman, Ocon, Colapinto e Hülkenberg. Então a gente teve aí no TL1 esse resultado, né? E depois no TL2 aí a gente teve então o Russell liderando, né, o TL2 com o Norris em segundo e o Antonelli também na 3ª posição. Dessa vez no TL2 faz Mercedes, né? Vamos falar assim entre aspas, impressionaram, né? Liderando aí com a 1ª e 3ª posição do Russell e do Antonelli. Depois a gente teve o Albon, Alonso, Piastri, Sainz, Hamilton, Verstappen, Lawson, Hadjar, Gasly, Bortoleto terminando aí mais uma vez à frente do Hülkenberg na 13ª posição, aí o 13º tempo, Hülkenberg em 14º, Tsunoda, Berman, Ocon, Colapinto em 18º e Lance Stroll, o 19º, porque o Leclerc, como eu falei para vocês, não participou também do TL2. Então, para mim, acho que o destaque maior foi no TL1, acho que as Williams, né, que fizeram os primeiros tempos ali, a 2ª e 3ª posição, né, somente o Verstappen, claro, obviamente, superando, né, acho que acho que assim, eu também não, vou confessar para vocês que eu, infelizmente, não acompanhei, não tive tempo de acompanhar os TLs, né, da Fórmula 1 por compromissos,
Mas pelo que eu vi nos resultados aqui, as Williams surpreenderam também, né, com o Verstappen aí superando mais uma vez, um circuito que o Verstappen também, vamos falar assim, ele é bom também no Canadá. Eu cheguei a ver também que ele deu até um encosto no Muro dos Campeões, né? Ele chegou assim, dar uma encostadinha, não chegou a bater, mas chegou a dar uma encostadinha. Claro, ele que obviamente, né, tem todo o direito de encostar no Muro dos Campeões, que já é um campeão, né? Um tetracampeão do mundo. Então, TL1, só voltando um adendo aqui, acho que os Williams surpreenderam. Bortoleto acho que tá indo bem. Tem tudo também para ir bem nesse grande prêmio. Esperamos, né, que vá bem também nesse GP do Canadá, com essa evolução também que a gente pode ver da Sauber, né? Principalmente com o Hülkenberg, que a gente viu no GP da Espanha, o GP passado, pontuando, largando lá de trás e superando todas as expectativas. Se isso, claro, obviamente, tivesse aplicado ao Bortoleto a estratégia, eu particularmente acho que provavelmente o Bortoleto ia pontuar naquele GP da Espanha. Mas enfim, e no TL2 a gente teve as Mercedes, né? Então liderando aí praticamente, né? Com o Russell em primeiro e o Antonelli aí na terceira posição. Com certeza. Bom, passo agora a palavra para o Matheus. Vai lá, Matheus. Bom, vamos lá. Assim, que eu vi um pouco dos primeiros movimentos dos treinos livres no Canadá. No primeiro treino livre, o Verstappen surpreendendo, né? Surpreendendo, tirando ele de perto dessa Red Bull, surpreendendo positivamente. A Williams também surpreendendo bastante, né? E as McLaren nos primeiros treinos, no primeiro treino livre, sumidaços, nem apareceram na foto no primeiro treino livre. Leclerc, assim, fez um tempo, né, considerável, né, mas bateu no muro. Para mim, o erro do Leclerc foi um erro infantil, ao meu ver, porque ele já perdeu o tangente da curva. Foi a mesma curva onde o Vettel e o Hamilton tiveram toda aquela polêmica lá no ano de 2019. E o Leclerc foi para a sujeira. O que acontece? O Leclerc foi para a sujeira, pegou a sujeira, o Leclerc já tinha que ter tirado o pé, deixa o carro rolar, vai para a próxima volta. Não, ele quis continuar e acabou batendo no muro. Entende? Então, assim, é complicado, né? É complicado. É aquela história, né? E o Vasser muito pressionado. Muito pressionado, pressionadíssimo. Tem que entregar performance, tem que fazer com que a Ferrari entregue performance. Sabe? Então assim, é complicado, a situação complicada, né? E o Bortoleto começou muito bem na frente do Nico Hülkenberg. No treino livre 1. Gabriel tá muito bem, me surpreendeu ele ter andado bem, sendo que ele não conhece a pista do Canadá. A pista do Canadá é uma pista que com os muros muito próximos, perto, aonde um erro é fatal e aí compromete todo o seu final de semana de corrida. Então, é aquilo. O piloto errar é muro. A pista do Canadá não perdoa. Além do mais, a pista do Canadá é uma pista de rua, com os muros perto e para vir volta boa você tem que passar perto, para raspar a borracha no muro. Tem que raspar a borracha no muro, porque senão não vem tempo. Isso é coisa típica de circuito de rua no Canadá. Então, típica de rua como Mônaco, Canadá, Vegas, né? Teremos mais à frente. Então, assim, é uma pista que exige muitos freios também. É uma pista que castiga pra caramba os freios. Então, nesse final de semana, teremos uma gama mais macia, né? Nessa pista do Canadá, que serão C4, C5 e C6. É a gama mais macia no circuito de pneus em Montreal, no Canadá.
E outra coisa, que outro dado bem interessante que eu estive anotando aqui, a McLaren não faz uma pole, não conquista uma pole position desde 2010 com Lewis Hamilton. E não vence no Canadá desde 2012 com o Hamilton. Então, será que é o GP da McLaren quebrar a escrita no Canadá? E aí, meus caros, essa é a questão. Porque a McLaren começou mal, e o que me parece também é que a McLaren, ao meu ver, está tecnicamente escondendo o jogo. E eu quero aproveitar também, fazer um contra-ataque, o primeiro contra-ataque da noite, com vocês aqui. A McLaren, Fabrício, será que ela está escondendo o jogo? Ou ela foi mal ou não performou nada nessa sexta-feira em Montreal, no Canadá? A bola está com vocês, isso eu quero saber de vocês, porque ao que me parece que a McLaren está escondendo o jogo. Ou ela está escondendo o jogo, ou ela está performando, ou ela performou mal hoje no Canadá. Quem começa? Pode ser você, Murilo. Claro. Bom, eu respondendo a sua pergunta, Matheus, eu acredito que sim, a McLaren pode estar escondendo o jogo, porque, se eu não me engano, acho que foi no GP de Mônaco, eu acho, não sei, não vou me recordar agora, mas eu não sei se vocês vão lembrar também, eu não vou lembrar o circuito exato também, mas foi esse ano, que a McLaren ela foi ruim também nos treinos livres, pelo que aparentou, né? A Ferrari a gente viu que foi muito bem, mais uma vez, não lembro que circuito que vou lembrar agora, mas eu lembro, acho que foi em Mônaco mesmo, acho que foi com Leclerc, inclusive, porque a McLaren estava escondendo o jogo nos treinos livres, chegou na qualificação no sábado, a McLaren foi lá e, entendeu? E se eu não me engano, conquistou a pole, né, mesmo, né? A McLaren no GP de Mônaco, né? E depois na corrida, apesar de Mônaco, obviamente, ser um circuito também de rua, além do Canadá, como o Matheus disse, mas Mônaco ser muito mais, né, fechado, não tem nada de praticamente algumas só áreas de escapes lá depois do túnel, enfim, mas não tem ponto de ultrapassagem praticamente com os carros maiores aí que a gente tem na Fórmula 1, mas dominou. Depois a McLaren dominou lá o GP de Mônaco e a Ferrari, né, do que tinha ido de bom no treino livre, foi de pior para a qualificação e para a corrida, principalmente com Leclerc, que tinha tudo para ir bem no GP de Mônaco desse ano. Então acredito que sim, a McLaren também para esse GP do Canadá pode ser que está escondendo o jogo aí ainda nos treinos livres para tentar, né, ou talvez economizando até para qualificação e para corrida, para, vamos falar assim, dominar de novo, quem sabe. Então, não sei, pode ser que sim. Eu acredito que sim. Fala, Fabrício. Olha, maninho, eu concordo com você. Porque, ok, no TL1 eles foram, se não me engano, o Piastri foi P14. E o Norris, eu vou até pegar aqui. O Lando Norris. Sétimo. No TL1, isso. Norris sétimo e Piastri 14º. Certo. Então, no TL2 já foi diferente. No TL2, se não me engano, foi P2 para o Norris e o Piastri P4, P5. Exato. Norris segundo, Piastri sexto. Olha, então eu acredito que a McLaren ela possa estar escondendo o jogo. Eu achei no primeiro treino livre que a McLaren realmente estava ruim. E vi o crescimento do Max Verstappen. Porém, hora que eu vi o TL2, falei, não, eles estão escondendo o jogo. E nesse momento, nessa corrida, a briga já é clara. Mercedes, Red Bull e McLaren. Ferrari descarta. A Ferrari descarta. Ok, o Hamilton liderou uma parte dos treinos hoje,
né? Ele tá se recuperando, ele já foi melhor que o Leclerc no TL1, ele foi quinto e o Leclerc foi 10º, só que tem que contar que o Leclerc bateu, né? Então, assim, a gente tá vendo um crescimento do Lewis. Vai lá, Matheus. Inclusive, a próxima questão é sobre o Charles Leclerc, que eu vou perguntar para vocês logo depois que o Matheus for comentar. Olha só, você tocou num ponto onde eu queria mexer na vida. Agora eu vou botar o negócio, botar feijão nele. Eita, vamos. Eita, Fabrício, você tá descartando a Ferrari. Você tá esquecendo o histórico do Hamilton no Canadá, hein? Calma. Uma equipe que eu acabei de lembrar, que eu esqueci de mencionar, que também, na minha opinião, vai brigar pela vitória. Williams. Não. Essa daí não. Eu já não acredito, cara. Nos pontos, pode ser que sim. Brigar pelos pontos? Sim. Agora, vitória é inviável. Inviável. Sabe por quê? A Williams tem. Vamos fazer um exercício aqui. A Williams tem um carro bom de ré. Certo? Certo. Ela tem um carro muito bom de ré. Só que em questão de curva, em ritmo de corrida, tem uma defasagem. Esse é o grande problema da Williams. Tem corrida que ela oscila muito. Ok, isso é um ponto. Mas nós temos que lembrar o seguinte: a Williams está muito bem. Não, sim, concordo plenamente, Fabrício. Mas então, isso é um ponto. Mas. E olha, eu vou falar uma coisa bem surpreendente para vocês. Eu vou esperar o bolão. Tá. Deixa eu só complementar aqui rapidinho. Por favor. Porque assim, vamos lá. Vamos fazer um exercício engraçado. A Williams tem 2 ótimos pilotos. Isso ninguém nega. Carlos Sainz e Alexander Albon. Fato. Agora, mas ritmo de corrida ainda precisa melhorar. Esse é o grande problema. Brigar por vitória, aí é uma outra conversa, uma outra questão que a Williams, nessa questão de vitória, não entra aí na equação. Não entra. A não ser que, meu amigo, a não ser que caia uma chuva lá em Montreal. Você acabou de tirar as palavras da minha boca, Matheus. Entendeu? Aí é que tá, entendeu? Por isso, é aí que é o ponto. Eu não apostaria na Williams dessa forma. Eu apostaria na Williams para pelo menos top 10. Top 10, top 5, ali no mínimo. No mínimo. Que seria excelente, seria lindo para a Williams. Porque é uma equipe que sofreu muito, com uma draga danada nos últimos anos. Se vocês forem pegar, sonhar em vitória, eu diria que isso aí é um prematuro demais. É um ponto. Bom, vocês querem complementar mais alguma coisa ou posso passar para a próxima questão? Eu esqueci de falar da Ferrari e do Hamilton no Canadá, rapidinho. Você está esquecendo, né? Quando fala em Canadá, quando fala Canadá para o Lewis Hamilton, as anteninhas dele parece que assim ligam, sabe? Então, assim, pode ser que o Hamilton nos surpreenda nesse Grande Prêmio do Canadá. Porque tem um bom histórico no Canadá. 7 vitórias no Canadá. 7 vitórias, a primeira vitória dele lá foi no Canadá. Então assim, não se pode descartar o Lewis Hamilton no Canadá. Ele pode fazer um bom resultado no Canadá. Olha, eu concordo com você nesse ponto. Só que, Matheus,
O Hamilton, ok. Eu acho que o Hamilton só ganha se chover. Creio que só debaixo de chuva. E, só para a gente passar para a próxima questão. Eu creio, eu vejo, na verdade, que o Hamilton ele pode ter uma melhora nessa corrida, ele Sim. pode performar melhor do que o Leclerc, mas vitória eu não acredito. Eu acredito que nem o ano passado, em Silverstone. Olha só, eu também vejo por aí. Porque no Canadá ele tem um. No Canadá, o Hamilton. Já viu o Hamilton fazer voltas assim no Canadá? Voltas magníficas. Como a de 2010. Que ele foi. Quando ele que ele para tirou o carro e o carro acaba gasolina, porque o carro sim, ele para fez uma voltaça. Ele fez uma volta extraordinária. Estupenda. Volta do Hamilton em 2010. Sabe? Aquela volta, alguns coaches, né, de pilotos que estão começando no kart, mostra essa volta pro Hamilton, por favor, que isso é uma obra de arte. É uma obra de arte, Florido. Ele tira tudo e mais um pouco. No braço, tá? No braço, sem nada de DRS, essas coisinhas no braço. Uma voltaça, mano. Aquela volta foi espetacular. Foi espetacular. Eu só não vou falar o bicho pra eu não tomar corneta aqui da minha voz na consciência aqui. Bom, meus caros, podemos passar agora para a próxima questão? Bom, a nossa próxima questão. Falamos de Lewis Hamilton, falamos de Williams, falamos de Ferrari, falamos de destaques positivos e destaques negativos. Agora vamos falar do companheiro de Lewis Hamilton, Charles Leclerc. Como vocês analisam o treino livre 1 de Charles Leclerc? Essa começa contigo, Matheus. Eita! Ele ligou o modo Detroit, ele tá andando muito. É porque você não viu a terceira, a quarta, a quinta e as próximas questões. Meu pai eterno. Ai, Murilo, esse é o nível, tá? Não se assuste, não. Esse é o nível, tá? Não fica assustado, não. Porque isso aí é modo Detroit. Mas já tem mais um contra-ataque, tá? Bom, vamos lá. Sobre o Leclerc. Eita, Lili. Ei, Leclerc. Você consegue, sabe, ir do céu ao inferno em coisa num instalar de dedo assim. É impressionante, né? O Leclerc poderia ter tido um desempenho melhor se não fosse a batida na curva 3. Aquela hora eu fiz aquela sinalização assim, Murilo, pra você, que era a curva 3. Aquela bendita curva aonde o Alonso bateu há 20 anos atrás, quando liderava o Grande Prêmio do Canadá em 2005. Para você ver como são as coisas. Essa curva 3 é uma curva... Eita, Lelê, é uma curva... Eita, nós! É uma curvazinha coceira, hein? Pra dizer o mínimo, né? Me diz aí. Depois você me diz aí, por favor. Só concluindo aqui, para antes de eu passar a bola pro nosso Murilão. Assim, o Leclerc poderia ter tido um desempenho melhor. Só que ele cometeu um erro infantil, ao meu ver, porque ele já perdeu a frenagem da curva 3. A frenagem da curva 3, ele já tinha perdido a frenagem, foi na sujeira, ele tentou voltar ainda na sujeira, na parte da sujeira, volta na parte da sujeira, acaba batendo, destrói o carro, não, perde boa parte do treino livre 1 e perde o TL2. E aí pode arrebentar aqui com o final de semana dele, o TL3 e mais o classificatório. E aí ele pode chegar cru pro classificatório, praticamente. Cru. Ele pode chegar cru pro classificatório. Sem saber como tal, sem saber como vai estar o carro, o comportamento da Ferrari. Entendeu? Esse é o grande problema.
sabe? E aí compromete todo a sua sexta-feira no Canadá. E pode comprometer a sua parte no final de semana, no sábado lá em Montreal. E o Leclerc vai sem saber como é que está o comportamento do carro. Entendeu? Esse é o grande problema. Esse é o ponto. Entendeu? Mas assim, é complicado. O Leclerc consegue ir do céu em perna assim, no instalar de dele. Fez 2 pódios seguidos, ok, beleza, mas precisa diminuir esses erros infantis. E é isso que mata o Leclerc. E foi isso que matou o Leclerc naquele ano onde aquele carro da Ferrari 2022 estava voador, e foi o que arrebentou ele em 2022. Esses errinhos infantis. Leclerc precisa parar com esses erros infantis. Precisa, já passou da hora. Passou muito da hora. O Leclerc precisa acertar esse detalhe aí. E é aí que a gente separa os meninos dos homens, os grandes campeões, dos bons pilotos. Com certeza. Vai lá, irmãozinho. Exato, meus amigos. Concordo plenamente com o Matheus. Assim, eu acredito que o Leclerc também eu não sei se vocês ficaram sabendo também, mas surgiram boatos sobre ele que talvez poderia sair da Ferrari, sendo que ele tem contrato ainda por alguns anos, né? Ele propriamente, se eu não me engano, desmentiu essas informações também, falou não, né? Tudo certo, ele quer continuar, obviamente tem, né? Continuar firmemente com o contrato, enfim, tem amor, obviamente, pela Ferrari, então, né, desmentiu esses boatos, mas acredito que, de uma certa forma, eu acho que, né, pela fase que ele tá vivendo aí na Ferrari, de resultados, cara, é bem, assim, drástico de falar, porque, que nem falou o Matheus, porque, cara, esses erros aí, pô, o cara tem, se eu não me engano, o quê? 27 anos, acho, Leclerc, não sei, mas pô, tá desde 2019 na equipe. Então, assim, já faz, acho que 7 anos por aí, né? Não, 5, 7, eu não sei, 6 anos. 8, né? Então, não. 8 nada. 8, 6, desculpa. 6, então, 6 anos, mas, assim, é bastante tempo até, né, de um piloto, ainda assim, na Ferrari. Então, praticamente quase um veterano na equipe, além de estar, claro, obviamente, ao lado do Hamilton, já passou pelo Sainz, enfim, já teve o Vettel como companheiro também, o Leclerc. Então, assim, cometer esses erros agora, principalmente no que a Ferrari está vivendo também, a equipe em si, junto com o Hamilton que também não está tendo vida fácil, se a gente for falar assim, porque o carro da Ferrari, na verdade, isso eu vou ser sincero também, esse ano tá um pouco mais pior do que o ano passado, né? Então, eu acredito que a Ferrari deve estar brigando no máximo pelo pódio, porque pela vitória eu acho que é quase impossível, porque a McLaren a gente já sabe que está dominando, até, né, falei para vocês que está escondendo o jogo para esse GP do Canadá novamente, mas assim, a Ferrari, na verdade, a briga da Ferrari, na verdade, contra a Mercedes mais, né? Então, tá brigando ali pela segunda posição do campeonato de construtores, né? Tem toda essa questão aí, mas acho que o Leclerc, principalmente nesse TL1, acho que cometeu um errinho meio, né? Ele, se a gente vê na onboard também, ele tentou voltar, como diz o Matheus, tentou, né, segurar o carro ali, mas acabou batendo também ali na curva 3 e, enfim, até por isso não participou do TL2, que a gente viu, mas, cara, eu acho que o Leclerc, se continuar assim, cara, vai ser, olha, vai ser difícil, viu, cara? Não, e assim, Murilo, eu vou, sincero honestamente, cara, o Leclerc, o grande problema do Leclerc como eu falei, esses erros infantis, esses erros bobos, sabe? Sem um bobinho, sabe? É quase frequente dentro da Ferrari. O cara tá desde 2019. Então assim, e outra coisa, a questão
de abordagem dele em certos movimentos durante as corridas, assim, a abordagem é um pouco estranha demais, sabe? Então Leclerc, assim, precisa amadurecer, sabe? Eu vejo o Leclerc não tá maduro nesse período de 6 anos, ele não amadureceu. Eu não consigo ver o Leclerc amadurecer agora nesse momento da Ferrari. Eu não consigo ver. Não consigo ver, honestamente. Sabe? É um erro bobo ali, um erro aqui, é uma bobeada ali. Sabe? Então, o Leclerc precisa prestar mais atenção nisso. Leclerc precisa prestar atenção nisso. Porque é aquela história, né, cara? A gente separa os meninos dos homens, os grandes campeões, os bons pilotos. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E eu quero fazer um contra-ataque aqui para vocês. Murilo Fabrício. Por quê? O porquê que o Piastri, depois que ele saiu da Alpine, ele conseguiu atingir a maturidade, o seu auge de maturidade dentro da McLaren nesse ano de 2025. Porque para mim, assim, o que está muito claro, o Piastri ele conseguiu atingir um nível, ele está num nível, ele está num bom prime, com pace bom, mostrando um bom pace de corrida durante as coisas nessa temporada de 2025 da Fórmula 1. E eu queria saber de vocês se então por que o Piastri conseguiu atingir o seu nível de maturidade em tão pouco tempo na Fórmula 1 e por que o Leclerc não conseguiu atingir nesse período de 6 anos? Posso começar essa? Bom, eu já discordo de você, Matheus. Eu não acho o Leclerc um piloto imaturo. Eu não acho que isso é imaturidade. Eu acho que isso é pressão pelo fato de ele ter um heptacampeão do mundo como companheiro de equipe dele. Não é qualquer cara, é o Lewis Hamilton, que tá ali sendo piloto, sendo companheiro de equipe dele. Então eu não acho que isso seja questão de adaptação. Porque o Leclerc, no primeiro ano de Ferrari dele, ele deu pau no Vettel. Isso é um fato. Ele foi muito melhor que o Vettel. E sobre o Piastri, são pilotos completamente diferentes. E o Piastri, ele é muito mais, na minha opinião, preparado para saber lidar com a pressão do que o Leclerc. Porque o que o Leclerc não sabe é lidar com a pressão. E não é pressão de nós jornalistas, não é esse tipo de pressão, é pressão da mídia italiana, é pressão da equipe, é pressão que ele próprio coloca, é pressão pelo fato de ele ter o heptacampeão do mundo como companheiro de equipe dele. Então é isso, na minha opinião. Vai lá, maninho. Eu acredito que, assim, não seja tanto pela pressão, porque eu acredito que, assim, o Piastri, na verdade, se a gente for comparar com o Piastri e com o Norris, obviamente são duas questões diferentes, né? O Norris é quase igual, vamos falar assim, quase igual nas idades, comparado do Norris com o Piastri, então estão na mesma equipe, estão ali, claro, tem um carro dominante na mão também, então, né? Porém o Piastri eu acho mais preparado do que o Norris, para ser sincero, né? Depois daquela vez que o Norris praticamente jogou a toalha, falando que
se eu não me engano, acho que foi no GP do Bahrein, eu acho, não vou me recordar agora, mas que o Norris tinha falado em entrevistas que jogou a toalha praticamente, né? Ia falar, o Piastri tá muito forte, e até quase dar uma volta no Norris, ter no mesmo carro e não sei o quê. Então, assim, eu acredito que o Piastri é bem mais preparado nessa questão em comparação com o Norris, né, na McLaren. Então, até acredito que o Piastri provavelmente tem mais chance de ser campeão do mundo esse ano. Então, né, não é à toa que tá liderando também o campeonato. Obviamente tem GPs ali que o Norris vai um pouco mais bem do que o Piastri, né, um pouquinho pior. Tem GPs que, né, o Piastri domina para cima do Norris. Enfim, a gente tá vendo essa, entre aspas, briga da McLaren, né, com os dois pilotos. Mas falando do Leclerc e do Hamilton na Ferrari, cara, eu acho que assim, como a gente já discutiu essa questão aí, o Leclerc tá desde 2019 na equipe, né? Então já passou Vettel, já passou Sainz, já passou agora Hamilton, né? O que o Hamilton tá na equipe. Beleza, Hamilton 7 vezes campeão do mundo, maior praticamente da história da Fórmula 1, né? Tem mais vitórias, mais pódios, enfim, tudo, praticamente. Mesmo título que o Schumacher aí também, que conquistou na Ferrari aí os 5 títulos. Mas, enfim, tendo um heptacampeão ao lado dele, eu acho que assim, até pela questão da idade, eu acho que assim, não se torna uma pressão para o Leclerc, porque o Leclerc já está acostumado praticamente com a Ferrari, então tá desde 2019, né, tem toda essa questão, o Hamilton chegou agora, tá chegando esse ano, tá conhecendo o carro da Ferrari, definitivamente, então acho que é mais uma questão de adaptação do Leclerc, principalmente com o carro desse ano, que, como eu falei para vocês, não tá tão forte assim em comparação com o ano passado, contra a McLaren, que brigou até pelo campeonato de construtores na reta final do ano passado, né, a Ferrari, mas eu acho que é mais uma questão do Leclerc de adaptação contra o Lewis Hamilton na equipe, que está começando agora, e praticamente acho que o Leclerc serve de uma certa forma para o Hamilton de apoio, vamos falar assim, para poder adaptar esse carro, para poder entender certas coisas, enfim, então acho que torna, obviamente, claro, os dois pilotos, né, brigam, um quer terminar na frente do outro, beleza, mas acho que o Leclerc é mais pela questão de adaptação do carro desse ano e para cima do Hamilton também como companheiro de equipe. Então acho que não é uma baita pressão, não sei o quê. Obviamente tem, mas eu acho que não é tanto assim. É mais uma questão de adaptação do carro desse ano e contra o Hamilton também de companheiro de equipe. Com certeza. Essa sua linha de raciocínio espetacular, irmãozinho. Vai lá, Matheus. Não, perdão. Desculpa, Youngers, minha voz não embargada. Vamos lá. É porque eu fiz esse contra-ataque porque é uma questão até pertinente. Né? Eu fiz um recorte do Leclerc em 6 anos dele. Não disse que o Leclerc é imaturo. Longe disso. O Leclerc é um ótimo piloto. Mas eu digo que ele vem cometendo erros infantis em excesso. É aí que está o ponto. E eu usei esse contra-ataque justamente por isso. Porque o Piastri, em um curto espaço de tempo, um pouco mais de 3 anos de Fórmula 1, ele conseguiu amadurecer muito rapidamente. Muito rapidamente. Para pensar. Vamos parar para pensar aqui. Vamos fazer um exercício aqui. Murilo Fabrício. Vamos fazer um exercício aqui. Leclerc, 6 anos. De Fórmula 1, 7 anos. Na verdade, entrou em 2018 pela Sauber. 7 anos. Sauber, um ano de Sauber. E os outros anos de Ferrari. Certo? E o Piastri, 3 anos de McLaren. Sabe? E nesse ano ele conseguiu atingir o auge da maturidade como piloto. Mas, Matheus, são pilotos diferentes. São épocas diferentes. O Leclerc entrou, a Ferrari era uma carroça. Sim, a McLaren também. A Sauber, o Piastri já entrou numa equipe de ponta.
Não, mas a McLaren estava assim, eu digo a equipe de ponta, né? Ele entrou, entre aspas, numa McLaren que estava ali no meio do caminho. Ele entrou numa McLaren que já estava em um crescimento. Então, assim, eu não acho certo você comparar não é comparado. nesse estado. Entende? Na minha opinião, são dois excelentíssimos pilotos. Só que são épocas diferentes. O Leclerc Sim, te entendo. Um ano na Sauber e foi para a Ferrari. Fez um excelente ano de Sauber e foi para a Ferrari. Aí nem se fala. Enfim, ele venceu o Vettel, brigou com o Sainz e agora com o Hamilton. Então é isso. Então, assim, não dá para você comparar a estreia de um piloto com a estreia de outro, pelo menos na minha opinião. Não, sim, eu te entendo, mas veja bem. Mas assim, depois, né, depois pra gente passar para nossa próxima questão aqui, e essa nossa próxima questão é uma questão polêmica, para dizer o mínimo. Não, sim, só para deixar arrematar aqui. Porque assim, vamos pegar aqui, vamos pegar rapidamente. Porque, vamos pegar rapidamente, beleza, a McLaren 2023 ela começou muito mal, foi crescendo ao longo do ano, e no mês de 2023 começou a sua crescente para brigar lá em cima, para brigar lá na cabeça. Entendeu? É basicamente. E o Piastri, no seu primeiro ano de Fórmula 1, pegou um carro da McLaren ruim, em uma péssima fase. Tanto que a McLaren mal conseguia, no começo do campeonato de 2023, mal conseguia passar por Q2. Se você for pegar. E se passasse por Q3, era milagre. Entendeu? Então, assim, quando ela trouxe atualizações a partir do GP da Áustria em diante, a coisa começou, a curva ascendente da McLaren começou a subir em franca evolução. É bem por aí. Não é um comparativo com o Leclerc, longe disso. Entendeu? Entendi. Bom, podemos passar para a nossa próxima questão? Bom, eu vou entrar em um papo, uma questão agora que é meio polêmica. É sobre o nosso hermano, Franco Colapinto. E bom, Franco Colapinto, no primeiro treino livre, foi o 19º colocado, enquanto seu colega de equipe foi o 9º colocado. Já no treino livre 2, Franco foi o 18º colocado, enquanto Gasly foi o 12º. Em sua opinião, Colapinto, caso não performe relativamente bem, ele poderá dar adeus à Fórmula 1? Comece contigo, irmãozinho. Olha, que pergunta, que questão. Olha, fala pra você que pra mim, pelo menos, acompanhando isso aí, é meio difícil, viu, cara? Porque Briatore a gente já sabe, né, como que é, né? Então, é polêmico mesmo, né? Muito polêmico, então a gente não sabe, né? Entendeu? Já mandou o Durra embora, então, entendeu? Colapinto, agora que é um baita de um piloto, fez um ano passado extremamente espetacular com a Williams, né? Hoje, agora que tá na Alpine, mas, enfim, eu ainda acho o Colapinto um baita piloto, né? Veio aí brilhando também nas categorias de base, apesar de não ter sido campeão, mas estava sempre ali nas primeiras posições ali que a gente via na Fórmula 2, enfim, né, nos anos anteriores. Mas, cara, eu acho que assim, a gente não sabe, né? Poucos GPs que a gente teve também com o Colapinto que agora entrou no grid, né? Então é uma questão meio complicada falar, né, do Colapinto. Então, assim, vamos ver, vamos esperar para ver o que acontece se ele continuar nesses resultados
Assim, que na verdade ele tá ali na médias, vamos falar assim, com a Alpine, né? Ainda tentando tirar alguma coisa desse carro aí, porque esse carro também, né, é, tá ruim, péssimo, na verdade, né? Agora que eu vi aqui no campeonato, a última colocada nos construtores por enquanto, até para esse GP do Canadá. Então, assim, a Sauber ainda tá assim, ainda assim tá na frente da Alpine. Então, a Alpine tá tentando ali se reconstruir de novo. Briatore tá tentando de todas as formas alguma coisa, tá? Mas cara, não tá adiantando praticamente, porque a questão não é só mudar piloto, né? Tem que construir um carro, né? Construir um carro, falo, né? De atualizações novas para o carro, enfim, todo o negócio de setup para o piloto, enfim, tem toda essa questão aí. Mas, né, o Briatore, que a gente sabe, como eu falei, é bem polêmico, né? No grid, de volta ao grid da Fórmula 1, então é bem recente essas coisas assim que tá acontecendo. Então, não tá ainda assim não está adiantando nada para a Alpine, né? Porque tá, como eu falei, tá a última colocada nos construtores até então. Mas acho que o Colapinto ainda assim é um baita de um piloto. Ainda assim pelo carro que ele tem ainda, né? Foi para a Alpine, né? Agora no lugar do Durham, mas enfim. Se ele começar a performar mal, cara, eu acho que talvez se o Briatore endurecer o coração de novo, acho que provavelmente já era. Mas pode ser que ele tenha outra chance ainda na Fórmula 1 por ser um baita piloto, né? A gente já viu outros casos de pilotos que saíram de uma equipe porque foi mandado embora e no fim depois conquistou outras vagas aí nos anos depois, né, posteriores, assim como a gente pode citar até o Pérez, que tá com né, o Matheus gosta de falar do Pérez também, mas enfim, o Pérez que tem negociações, né, notícias que surgem negociações com a Cadillac aí que vai entrar no ano que vem. Pode ser que ele assuma essa vaga no grid para o ano que vem, não sabemos. Então acho que dá para ter essa comparação, vamos falar assim, do Colapinto com o Pérez nessa questão aí de ser um bom piloto, porém não ter, assim, vamos falar assim, é que o Pérez não performou bem nesses últimos anos contra propriamente o Verstappen, né? Mas por ser, né? São outras questões, mas tem uma leve semelhança nesse caso por ser um bom piloto, porém de ser, vamos falar assim, se caso o Colapinto for mandar embora, né? Então tem essa questão aí. Mas enfim, eu acho que é isso aí. Pode falar, Matheus. Jesus amado! Aldete Rosman pousou na casa do Fabrício. Deve ter feito um cafuné nele. Fala assim, meu filhinho, hoje você vai fazer pergunta ao meu modo, Aldete Rosman. Aquelas perguntinhas pesadas, polêmica, que só eu faço. Entendeu? Bem por aí. Enfim, vamos lá. Eita, vamos responder. Eita, Lele. Tá. Ah, ele baba. O trem tá bonito hoje, viu? O trem tá bonito, viu, Yannis? Isso, hoje ele andou, quando a gente, né? Deve ter botado chocolate pra ele, cafuné, bonitinho, né? Eita, Brasil. Vamos lá, hein? Olha, pensando bem, a paciência do Briatore. Aliás, o Briatore não tem tanta paciência. Então, se o Colapinto não começar, não entregar performance, não começar a entregar performance a partir desse GP do Canadá, é rua pro Colapinto. É rua. O Colapinto é aquela história, né? O Colapinto é aquela história. Vai do 8 ao 80 assim, ó, no instalar de dedo. Vai do 8 ao 80 no instalar de dedo. Porque é engraçado, gente. Porque é engraçado. O Colapinto, ele começa muito bem, performando bem na Williams, a partir do GP de Monza, do ano passado. Monza, no lugar lá do Sargent. Começa a performar bem, performa coisa com boas corridas, consistentes, sólidas.
mas a partir da perna assim, da perna ali, Brasil, Catar, Las Vegas, ele começa a bater numa escala muito alta, numa profusão muito alta. E esse é o grande problema do Colapinto. Por isso que eu digo que ele vai do 8 a 80. Num piscar de olhos. Entende? Por conta disso. Por conta disso, ele começa bem, ele começa a performar bem. E aí depois cai na Williams. E na Alpine ele começou, ele tá andando muito mal. Ele tá muito mal. Muito mal. Nesse momento, o Gasly tá dando um vareio no Franco Colapinto, um vareio, um banho. Agora, se o senhor Franco Colapinto não entregar performance, não performar, não começar a ter desempenho, ficar oscilando, tendo performances abaixo, o Franco Colapinto não vai, o Briatore, desculpa, não vai pensar 2 vezes de mandá-lo embora. Não vai pensar. E aí, ao meu ver, para voltar para a Fórmula 1, vai ficar muito difícil. Muito difícil. Porque a Fórmula 1 você tem que ter dinheiro, você tem que ter grana. Não adianta soltar. Não adianta. Só o talento não vai prevalecer. Como antigamente. Não vai prevalecer. Não irá prevalecer. Então você tem que ter dinheiro e ao mesmo tempo o talento. Esse é o grande problema. E aí é que tá. A Fórmula 1, a concorrência é pesada. É pesada. São os 20 melhores pilotos do mundo. Então, se o piloto não entregar performance, não performar, não ter uma performance digna dentre os 20 melhores pilotos do mundo, sinto muito. Próxima temporada seguinte, não permanece. Bom, passando aqui para a nossa próxima questão. Maninho, você quer comentar alguma coisa? Não, pode dar sequência. Bom, a McLaren trouxe atualizações para o Grande Prêmio do Canadá. Né, essas atualizações foram nas asas ali. Essas atualizações, elas podem afetar a equipe? Vai lá, Matheus, vai lá. Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Ele tá impossível hoje, hein? Não deram chocolate para ele, não deram café. Café pesado para ele. Enfim. Vamos lá, brincadeiras à parte. Fabrício, eu acredito que a McLaren, nesse momento, claramente, no momento, vou voltar ao que eu falei lá, que eu falei no início do programa. A McLaren claramente está escondendo o jogo. A sensação que eu tenho, ela está escondendo o jogo. Porque ela tem o melhor carro, evidente que ela tem o melhor carro. Só que a McLaren, ela peca em determinados pontos que eu vou chamar a atenção há muito bom tempo. Há um bom tempo. Que é questão de leitura de corrida. E aí onde é o ponto falho da McLaren. Aí é o ponto falho da McLaren. Questão de leitura de corrida. A corrida tá à feição. Quando a corrida tá à feição para a McLaren, às vezes os caras se perdem. Os caras se perdem, os caras se perdem, os caras se enrolam. E esse é o grande ponto. É só a gente pegar, por exemplo, mais recentemente, Japão e Imola. Olha que eu nem fui muito longe da comparação, nem fui muito longe. Por quê, meus caros?
Quando o Verstappen estava liderando a corrida no Japão, a McLaren fez com que o Lando Norris parasse ao mesmo tempo do Verstappen. E não funcionou. Não funcionou. Para mim, já tinha que ter deixado o Norris mais tempo na pista, fazendo volta em ritmo de classificação, para tentar dar o undercut, surpreender o Verstappen. E eles não conseguiram surpreender o Verstappen. Outro ponto que me chamou muita atenção nessa questão que eu citei, Emília-Romanha. Teve um determinado momento da corrida que tinha que ter parado com o Norris antes do Verstappen. Antes, tentado surpreender a Red Bull. E eles não fizeram isso. O que aconteceu? Vitória do Verstappen na Emília-Romanha. Então é isso. Certo. Bom, passando aqui para o Murilo. Vai lá, irmãozinho. Peraí, só um adendo. Qual que era a pergunta mesmo da McLaren? A McLaren ela trouxe atualizações para o Grande Prêmio do Canadá. Essas atualizações elas poderão afetar a equipe e o desempenho dela? Ah, sim. Eu acho que com certeza, né? De uma forma boa, se a gente for, acho que comparar com a dominância dela, né? Acho que vai aumentar, se for uma questão boa, acho que aumenta ainda mais a liderança, se for falar assim. Pode ser que talvez, então, até seja por isso que ela tá escondendo o jogo. Então, acho que provavelmente ela deve estar, vamos dar uma, né? Vamos de leve ainda nos treinos livres, tananã, né? Amanhã a gente, claro, vamos ver na qualificação e na corrida, né? No domingo. Mas eu acho que a McLaren pode ser que continue ainda assim mais forte até com essas novas atualizações. Não sei, mas tudo indica que, pô, é uma dominância impressionante da McLaren, né? Então, não tem nem como, né? Assim, só por causa de uma atualização a equipe cair do nada, né? Pode ser que aconteça, pode ser, mas eu acho assim impossível, né? Atualização sempre, obviamente, sempre para melhorar a equipe, mas do jeito que a McLaren já tá, melhorar ainda mais, nossa, acho que vai então quer dominar tudo. Então, assim, acho que vai ser, se for de uma forma boa, acho que a McLaren, por enquanto tá, obviamente, como eu falei, tá escondendo o jogo nesses treinos livres, mas acho que na qualificação, na corrida ali, nas próximas etapas que a gente tem do campeonato, acho que a McLaren pode ser que, cara, mande bala em tudo e domine tudo. Então, essa é a minha opinião. Com certeza. Bom, vamos passar aqui para a nossa última questão antes do nosso bolão. Essa questão ela é peculiar e um pouco polêmica. Hoje vimos a Williams no primeiro treino livre conquistar a P2 com Alexander Albon e a P3 com Carlos Sainz. E no treino livre 2 com a P4 de Alexander Albon e a P7 de Carlos Sainz. A Williams poderá ameaçar a vitória? Começa contigo, Matheus. Não, eu vou voltar ao que eu falei lá no início do programa. Não acredito. Vitória inviável no Canadá. Inviável. A não ser que tenhamos uma chuva lá em Montreal, no Canadá, que é pouco provável. Segundo, para mim, a Williams, no mínimo, ela pode performar ali no top 10 do Canadá, nessa etapa do Canadá. Top 10 ali, no mínimo. Tá com pace bom? Ótimo, tá com pace bom. Tem 2 ótimos pilotos? Sim. Mas vitória improvável, inviável. Pois é. Maninho, por favor. Claro. Olha, eu também acho que, assim, pela vitória, eu acho que
não boto muito fé também não, porque a Williams ainda está tentando reconstruir toda a questão da equipe, né? Tem, obviamente, nessa temporada conseguiu contratar aí ótimos pilotos, né? Com a chegada agora do Sainz, juntamente com o Albon, que também está fazendo uma temporada espetacular também com a Williams nessa temporada até aqui. Eu tenho essa avaliação do Albon, tá? O Albon, além do Sainz, obviamente, mas o Sainz tá assim como o Hamilton tá tentando se adaptar na Ferrari, o Sainz chegando na Williams está tentando se adaptar também com a Williams. Então é tudo novo para esses pilotos aí, né? Apesar de ter uma experiência já na Fórmula 1, né? Mas assim, eu acho que a Williams, assim, chance de vitória eu acho que é meio inviável, como diz o Matheus. Mas assim, pelos pontos ali, pela P5 até, pela P4, cara, a Williams está conseguindo isso aí, já é um fato, né? A gente viu a P5 que o Albon conquistou, não vou lembrar agora, recordar agora que GP que foi, mas o Albon conseguiu uma P5 também, eu lembro que terminou a corrida na 5ª posição com a Williams, enfim, é um resultado bem, assim, superior em comparação com os outros carros da Williams que a gente estava tendo nos anos anteriores aí, que foi, nossa, até 2020 foi um carro horrível, né? Horrível da Williams. Então, assim, é bem legal a gente ver essa evolução da Williams durante esses anos aí, né? Principalmente, como eu falei, com esses ótimos pilotos que ela tem agora nesse ano, que é o Albon e o Sainz. Mas acho que pelos pontos ali, na briga pelos pontos, né? Tentando pegar ali, né? Os pontos para a equipe, tentando pegar ali, brigando pela 5ª posição nos construtores já é um fato. Acho que a Williams nesse ano tá bem, né? Não pela vitória, não na briga pela vitória, mas acho que ali até no máximo do máximo, acho que um pódio pela Williams, que eu já acho muito superior também, além da vitória, mas acho que pelos pontos ali a Williams já é fato de brigar. A Williams briga pelos pontos. Certo. Bom, pra gente... Desculpa, Fabrício, só para dar uma informação pro Murilo. Murilo, o álbum foi 5º em Miami. Só isso. Bom, pra gente encerrar, vamos pro nosso bolão. Começo contigo, Murilo. P1 a P4. Certo. Olha, meus amigos, ainda sei difícil, né? A gente já jogar o bolão já, né? Sendo que a gente só teve os treinos livres aí, a gente não sabe se a McLaren tá realmente escolhendo o jogo ou não, se essas atualizações vão dar certo também pro carro da McLaren, então é muito difícil saber quem que vai conquistar a vitória aí. O Verstappen pode ser que vá bem ainda assim, né? Tentando levar essa carroça da Red Bull, apesar de ele ter um setup, vamos falar assim, próprio para ele, porque o Tsunoda, agora que chegou na equipe, né, tá sendo bem abaixo do esperado, tá ainda assim brigando pelos pontos até o Tsunoda, então é bem abaixo, mas o Verstappen tá carregando a Red Bull nas costas, né? A Fórmula, na verdade, a Red Bull é a Red Bull Verstappen, né? Na verdade, é só ele na equipe que é o que vai conseguir realmente a vitória, o pódio, porque o Tsunoda acho que é quase impossível, né? Se a gente for falar, só se tiver um resultado aí daqui nas próximas etapas, né? Superior, mas acho que não. Mas enfim, eu acho que o bolão, cara, eu ainda assim vou botar fé na McLaren, acho que ela promete ainda nesse GP do Canadá, principalmente como a gente comentou aqui nessas novas atualizações, então acho que ela tá escondendo o jogo sim, então acho que eu aposto ainda na McLaren, para ela mostrar um resultado superior aí na qualificação que a gente vai ter amanhã, né, no sábado, e a corrida aí no domingo, mas então vou de bolão, vamos lá. Eu chutaria, cara, na vitória... de Piastri, eu vou ainda confiar, eu vou na vitória de Piastri. Então, Piastri em primeiro. Deixa eu ver outro piloto. Será a dobradinha da McLaren? Será? Arrisco a dizer ou não? Bom, eu vou colocar a dobradinha da McLaren, vai. Então, Piastri em primeiro, Norris em segundo. Em terceiro... eu vou chutar no Verstappen em terceiro. E em quarto, cara... nossa, é difícil, hein, cara. Em quarto eu vou colocar o Russell, vai. O Russell que também foi bem nesse finalzinho de TL2, né, liderando. Então eu vou colocar o Russell em P4. Então,
Piastri em primeiro, para mim, né? Norris em segundo, Verstappen em terceiro e Russell o quarto aí. Esse é o meu bolão aí que eu arrisco a dizer. Beleza, Matheus, P1 a P4. Vai lá, Matheus. Agora eu vou aterrorizar. Agora eu vou aterrorizar nesse bolão. Não tô nem aí. Pra mim, capaz. Se eu acertar, beleza. Se eu acertar também, beleza. Bom, vocês não estão falando tanto assim na Mercedes. Pois é. Mercedes pode eu acho que eu apontar já sei quem vai apostar. Vocês não estão apostando na Mercedes. Eu tô vendo o Russell passar rasteira assim, ó. Passar o rapa em todo mundo. E vou de George Russell para ganhar o GP do Canadá. Para o Fabrício ficar assustado. Eu achei que você ia apostar no Antonelli. Não, o Antonelli não. Não exatamente. Porque o Antonelli... Natural que ele... P2, eu vou colocar o Piastri. P3, Norris e P4, Verstappen. O Matheus só inverteu no meu bolão, né? Ele colocou o Russell em primeiro, o Piastri segundo, Norris terceiro, Verstappen o quarto. Mas beleza. Bom, agora o meu bolão, vocês é de cair o queixo. P1, Carlos Sainz. P2, Alexander Albon. P3, Charles Leclerc. P4, Oscar Piastri. Peraí, como que é? P1, Carlos Sainz. P2, Alex Albon. P3, Charles Leclerc. E P4, Piastri. Tá vendo aí? Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, né, Murilo? Tá vendo aí. Tá na Williams. Não, nada. Tá vendo nada, aí, né? Do Colette Roy não passou. Pessoal, estamos encerrando mais um Young Racers Podcast. E amanhã teremos o Antes da Bandeirada para vocês, para atualizar de todas as principais notícias aí da classificação. Enfim, iremos falar sobre muita coisa amanhã. É informação, é automobilismo e Young Racers. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, Murilo. Uma boa noite a todos e até amanhã. Valeu, galera. Tchau, tchau.